A gente fala sobre as ações de empresas de tecnologia que têm avançado nas bolsas dos Estados Unidos, impulsionando os índices americanos. A gente vai entender um pouco mais sobre o cenário, o que está por trás disso. Eu converso agora com Rafael Furlanetti, presidente da Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias, a Ancord. Muito bem-vindo, Furla. Muriel, eu já falei para a turma que não precisa falar o nome da Ancor todo, porque é muito grande. E a Ancor é a Febraban das corretoras. Exato. Basicamente todas as corretoras da Bolsa estão lá. E essa discussão que inteligência artificial que a gente está tendo agora, nesse ano, tem as Mag 7, que são as maiores empresas de tecnologia. As 7 magníficas. Exatamente. Google, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia e Tesla. Então, pensa que antigamente essas empresas, pensa numa piscina raiada. Estava cada empresa correndo no seu mercado, dando tudo certo, indo muito bem. E aí começou alguns novos entrantes, um tal de ChatGPT, inteligência artificial. Que bicho é esse? Como funciona? E aí a Microsoft falou, olha, eu preciso investir nisso também. O Google precisa investir nisso. E aí, se você for somar, eu estava pegando aqui quanto que essas empresas prometeram de investimento. Só o Google, 93 bilhões de dólares de investimento. Microsoft, 34 bilhões de dólares. Meta, Facebook, 20 bi de dólar. Amazon, 100 bilhões de dólares. Então, começou uma discussão, quem é que vai ganhar esse mercado? Se são as empresas incumbentes, que já existem e estão investindo em inteligência artificial, ou se são essas empresas que inovaram, por exemplo, o ChatGPT. O fôlego, essa geração de caixa que essas grandes empresas têm para poder fazer, é muito maior do que um ChatGPT tem para poder colocar dinheiro. O ChatGPT colocar 5 bilhões de dólares num projeto de inteligência artificial é muito diferente do que o Google, que é uma empresa que dá bilhões de dólares de lucro, alocar um percentual desse investimento em inteligência artificial. Então a gente está na época agora de quem é que vai ganhar. Primeiro, as 7 magníficas começaram a brigar entre elas para ver quem é que vai jogar esse jogo da inteligência artificial melhor. E também tem o jogo do Davi contra Golias. Se vai ser a Meta, se vai ser o Google, se vão ser outras empresas incumbentes que vão derrotar um ChatGPT da vida. Agora, Furla, a grande questão que está agora no ar é se o que a gente está vendo nesse momento é uma bolha, se essas ações estão supervalorizadas por causa dessa questão de inteligência artificial, de toda a grana que está sendo investida, e será que no fim das contas isso vai se reverter em algo positivo, se realmente vai ser algo duradouro? É a grande discussão. Eu estive em Nova York um mês atrás. Ouvi BlackRock, ouvi, enfim, Pinco, todo mundo discutindo sobre esse cenário. E a avaliação deles como um todo é de que a gente não está falando de uma bolha porque lá nos anos 2000, quando teve aquela bolha da internet, do dot-com, especificamente naquele cenário, os lucros não eram tão grandes quanto são agora. Mas eu queria saber a sua percepção, como é que vocês estão enxergando esse movimento? Muriel, você está correta. Eu diria que toda inovação ela traz consigo algumas bolhas. Vou te dar um exemplo. Anos 2000, teve a bolha do dot-com, do ponto .com. Mas nos anos 2000, grandes empresas surgiram. O Google surgiu ali, o Google surgiu ali, a Amazon surgiu ali. Nos anos 2008, quando veio o advento do celular, quem que surge? Meta, empresa bilionária. Agora, tem algumas empresas que viram bolha, porque se eu chego para você, olha, Muriel, eu estou com uma ideia maravilhosa, eu tenho uma empresa aqui que vai derrotar o ChatGPT, vai derrotar o Google, investe em mim. O investimento de Venture Capital dessas empresas que estão começando, boa parte deles sim é especulativo. Então você coloca um pouquinho de dinheiro para ver se vai dar certo. Só que esse pouquinho de dinheiro, de uma porção de fundos, é muito dinheiro investido num setor. Então vão ter empresas que vão fracassar? Óbvio que vão ter. Agora, vão ter empresas que vão ser a nova Amazon, vão ser o novo Facebook, vão ser o novo Netflix, isso vai acontecer. Como agora, a Nvidia está sendo nesse momento, pelo menos agora. A Nvidia já é outro jogo. Tá. Pensa que a gente está na corrida do ouro, que é da inteligência artificial. A Nvidia ela vende o equipamento para você garimpar o ouro, ela vende a picareta, ela vende o GPU. Então, nesse ambiente,
A NVIDIA ela tem uma maior chance de não estar exposta a tantas bolhas, porque ela vende o suprimento necessário para essa corrida de inteligência artificial. E precisam dela. Onde que a NVIDIA pode se dar mal? Para você ganhar o jogo da inteligência artificial, você tem que construir o data center. Se houver um excesso de data centers no mundo, a NVIDIA vai vender menos, portanto ela vai ter menos receita. Mas assim, o negócio está tão efervescendo. Eu vou te dar um exemplo. Existe uma empresa que ela trata a base de dados para inteligência artificial. Chama Scale AI. Ela pega e trata a base de dados para você usar a inteligência artificial. Um dos principais executivos dessa companhia é um dos maiores engenheiros de AI do Vale do Silício. A Meta queria contratar. Ele falou, eu tenho minha empresa vale 20 bi de dólar. Fechado, dá a tua empresa para mim. Compraram metade da empresa para poder ter acesso ao cara. Agora, para a Meta gastar 10 bilhões de dólares para um lado, para o outro, é fácil. Agora, uma empresa como a ChatGPT, que ainda não lucra, que ainda não tem a geração de caixa de uma Meta, de um Google, de outra empresa incumbente, para ela é um pouco mais difícil. Hoje você tem dinheiro, hoje elas levantam dinheiro com base numa promessa. Pode dar errado? Pode, é do jogo. Agora é uma bela disputa de Davi com Golias, nessa guerra de inteligência artificial, sem sombra de dúvidas. Pois é, a percepção que a gente tem é que para você lucrar nesse primeiro momento e para as ações subirem, é só você colocar que você está investindo em IA, que você está colocando alguma grana lá, investindo de alguma forma, parece que o mercado já olha para você na sua ação ali de uma forma diferente. Como é que você enxerga isso? Uriel, é até engraçado. Você vai ver nos reports das empresas, toda empresa, você que é nosso assinante e está nos escutando, toda empresa listada na Bolsa, de 3 em 3 meses ela reporta resultados. De 3 em 3 meses ela tem que falar para os investidores o que ela está fazendo. E é impressionante, toda empresa, de qualquer setor, quando reporta resultado, está usando a palavrinha, estamos fazendo isso em inteligência artificial. Parece que quando você fala AI, inteligência artificial, o valor da empresa sobe. Então, é a bola da vez. É importante porque a inteligência artificial ela traz uma porção de ganho de escalas e economias das empresas. Então, para uma empresa ser mais eficiente, processos repetitivos, ela vai ter que usar AI. Portanto, é meritório também que essas empresas falem que elas estão fazendo isso. Agora, se vender como empresa tech, nem toda empresa é tech, mas toda empresa, sim, precisa de tecnologia. Furlan, como é que você enxerga esse cenário de inteligência artificial aqui no Brasil? O quanto que a gente pode, talvez, até ver um caminho de IA substituindo, talvez, assessores? Como é que você enxerga isso? Muriel, o Brasil, ele, por ser um país que tem empresas que elas têm uma capacidade de investir em AI, sim. Agora, eu diria que o assessor de investimento, ele não vai ser substituído por inteligência artificial. Mas o assessor de investimento que não trabalhar com inteligência artificial, ele será substituído. A inteligência artificial é como aquela armadura daquele filme do Homem de Ferro. Lembra dela? Que você aperta o botão e ela te traça vários cenários. Sim. Então, você que é um assessor de investimento, você com o uso de inteligência artificial, você vai conseguir monitorar melhor a carteira dos seus clientes, ver se a recomendação dele está de acordo com o perfil. Você investe, possivelmente. Eu quero acreditar que se um dia, Deus me livre, se teu portfólio cair 10, 15, 20% no dia, e pode ser que aconteça, dependendo da sua exposição, eu tenho certeza que você vai querer ligar para um assessor de investimentos. E não para o ChatGPT, por exemplo. E não para o ChatGPT. Você até pode consultar o ChatGPT e ver se o que eu falei contigo faz sentido ou não. Ele é uma ferramenta, mas ele vai facilitar a assessoria, jamais substituir. Muito bem, nós conversamos com Rafael Furlanetti, presidente da Ancor. Obrigada mais uma vez pela conversa. Volte sempre aqui no Money, Muriel. Até mais. Obrigada, até mais. Tchau, tchau.